Para guardar aqui. Pronto, ok. Tá gravando aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda e última aula aqui da UC de manutenção e operação de sistemas elétricos de potência, né? O famoso CEP. Deixa eu já começando a compartilhar na tela aqui. Se a gente for navegar aqui pelo conteúdo, né? Então, a nossa segunda aula, né? Segunda aula e última é hoje, né? Eu sei que vocês ainda estão com um atraso, né, nas entregas aí da UC anterior, né, de projetos elétricos do sistema de potência, né? Mas a gente vai buscar aí dar extensão de prazo para vocês, né, para vocês poderem é, enviar a tarefa, tá ok? A gente olhando a última aula, né, a gente falou sobre a última a SAP, né? Agora, a primeira, né? Primeiro era fazer um procedimento, né, em redes mortas, né, o, desculpa, rede de distribuição, né, o vulgo linha morta, e o segundo é falando sobre procedimentos de rede em linha viva, né, e falando, né, desse assunto, é quase que impossível não falar, né, de NR10, né, na NR10, né, a prioridade, um dos itens, né, lá contidos na NR10, a prioridade é a desenergização elétrica, né, mas quando, né, essa prioridade não é possível, eu tenho que fazer manutenção em circuitos energizados, de distribuição, de transmissão, eu tenho que ter métodos para eu poder proceder com essa manutenção, né? Então, essa é a ideia da segunda atividade. Então, vamos baixar ela aqui. Eu vou abri-la. Vou compartilhar aqui. Está na tela aqui do Teams. Eu vou compartilhar aqui as duas telas, que aí fica a tela completa aí, que aí fica mais fácil, né, da gente fazer esse compartilhamento aqui. Então, eu já deixei aberto aqui, né? Olha, a segunda atividade, né, é aquela mesma pegada, né? Você fazer um pop. Relembrando aqui, ó, um exemplo de pop. Vamos pegar um exemplo. Esse daqui é o de linha viva. Vamos pegar um exemplo aí de pop, que na verdade é instrução técnica, né? Mas é até no documento aí fala de pop, né? Vamos pegar aqui, ó, CEP. Vou pegar esses aqui, né? Então, ó, vamos supor, retirar aterramento temporário. Eu não estou lembrado qual que foi o primeiro, né? Vamos aproveitar e fazer um recordar a viver aí da primeira atividade. Ó, esse é o da primeira atividade aqui, né? Então, ó, olha, a manutenção de uma chave fusível desenergizada. Então, esse é o vulgo rede mortas, né? A gente comentou bastante sobre na aula passada, né? Mostrou até a questão aí de a utilização do dispositivo de abertura em carga, né? Então, a gente mostrou a parte fotográfica. Eu fiquei devendo retirar
eu só... Atividade 2, atividade 1. Chave fusível. Retirar aterramento. Esse instalar, né? Retirar. Olha aqui o POP, diferentemente, ó, para essa atividade aqui, ó. Sempre os pilares, ó. Desenvolvimento, o que que você faz, a competência, os riscos envolvidos nessa tarefa, né? Que é a instrução técnica, que é o antigo POP, né? É dita, né? E como que você vai controlar. E daí as novas instruções técnicas até lá da Enel, elas além de ter a descrição, tem a foto. Ela tem um conteúdo assim mais didático. Ele é menos enxuto do que esse. Que esse documento aqui, pessoal, assim, sem querer desmerecer o trabalho aí da segurança do trabalho, né? Eu como engenheiro de segurança também, né? Sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança. Não estou aqui desmerecendo, não, mas esse documento ele é prático, né? Justamente para documentação, quando o fiscal lá, o agente fiscalizador do trabalho, ele aparece na empresa, até mesmo auditorias internas, né? Esse documento ele mostra que está tudo documentado e existe um treinamento adequado para esse tipo de serviço, né? Por isso que eu deixei aqui, ó, toda concessionária de energia tem esse regulamento aqui de tiracolo, né? Por isso que eu falei na aula passada aí que eu ia falar sobre esse documento, né? Só que aí não deu tempo, né? Hoje a gente vai discorrer sobre ele. Então, toda empresa tem esse documento aqui, basicamente, né? Ele fala o que que a empresa, né, quais que são as regras, né, que circuitos que ela vai dar manutenção, ó, desde das redes, as famosas 13.8, né, a 34, ó, e até 34, ó, construção, então inclui a chamada 13.8, que no dimensionamento do projeto é o de 15 kV, construção, ampliação e manutenção de linhas elétricas de transmissão urbana, rural, em tensão até 138 kV. Então, esse documento aqui é para mostrar, né, que a empresa ela tem procedimentos. Em algumas empresas é conhecido como o manual do colaborador, né, igual o manual do usuário que a gente tem para celulares, né, artigos eletroeletrônicos. E você tem um rol de treinamentos que você deve fazer, ó, o curso de NR10, que ele fala justamente as chamadas de 48 horas, né, quando você faz a primeira vez, e a reciclagem, às vezes é 24 horas, às vezes é 20 horas, aí depende do que a empresa arbitra, né? E aqui, ó, eu deixei também aqui de propósito, ó, treinamento, né? Os treinamentos de capacitação devem ser ministrados por profissionais qualificados, né? Aqui no caso a qualificação, né, que dita que a concessionária de energia, né, é o jargão utilizado no CREA, o qualificação profissionais que tem, né, o curso de qualificação, né, de engenheiro eletricista, né, engenheiro eletricista, eletrotécnico e o tecnólogo em elétrica. Então, esses são os que podem ministrar treinamentos, podem assinar a RT de carga e função, que ó o item 12.2 aqui, ó, para executar atividade de construção, manutenção, operar, ou seja, abrir e fechar chaves, manutenção, é manter, né, essa infraestrutura funcionando, ou seja, quebrou uma cruzeta, quebrou um poste, esse poste de madeira, ele não, né, já está velho demais, sei lá, tem cupim, eu tenho que trocar por outro poste, né, então você troca por um de seção circular. Geralmente eles dão prioridade para um duplo T, já que no duplo T não é necessário usar cintas. Dão prioridade para redes protegidas. Olha, tudo. Olha, eles colocam até em caixa alta aqui, ó, desenergizadas, ou seja,
Você já fez o procedimento lá, o dicas, né? Você já fez o desligar, né? Aí é só se lembrar do acrônimo aqui, né? Desligar, dicas aí, ó. Desligar, impedir, constatar para ver se realmente foi desligado, né? E aí esse impedimento é uma trava, né, que é aplicada ou na lâmina da chave faca. No caso da chave fusível, você pode retirar o cartucho e dependendo do tipo, né, não utiliza nem cartucho, ele utiliza um elo fusível, né, diferente que ele é colocado entre a parte viva, né, a que liga e a parte que ficaria a rotação lá do porta-cartucho do porta-fusível, né? Aí você constata para ver se realmente foi desligado, né? Que o se desligar faz alusão ao seccionamento, né? Então, aterrar e sinalizar. Então, esse acrônimo aqui é para você considerar a rede desenergizada, né? Então, você faz tudo, ó, manutenção, construção, operar. E já no item 12.3, ó, executar atividade de construção, manutenção, mesma coisa, ó. Só que em redes, olha, redes aéreas de distribuição energizadas, né? Então, lá na NR10, apesar da prioridade ser desenergizar o circuito, quando não é possível, eu não me recordo se eu falei dessas questões, eu acredito que não, na aula passada, mas assim, um motivo basicamente é porque se você desenergiza um cliente apenas, uma casa, por exemplo, tem transtorno? Tem. E se ficar muito tempo, né, você perde tudo que tem na geladeira e tal. Aí imagina você desligar, né, um bairro inteiro, uma cidade inteira, ou seja, um estado que, né, tem várias cidades aí. Então, em função disso, e os contratos de demanda, né? Lembra lá em projetos elétricos industriais, você tem contratos de demanda com o cliente. O cliente tem direitos, mas ele tem deveres. Entre os direitos do cliente é receber energia ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está lá no contrato de demanda. Então, caso a concessionária de energia não forneça energia por algum motivo, vamos supor, vai fazer a manutenção, eu tenho que desenergizar o trecho. Ah, esse trecho lá, ele energiza a Jaime Câmara, tem contratos lá, imagina, ainda mais no horário nobre. O horário nobre você tem contrato. Hoje em dia nem tão milionários, né? Imagina você passando um jogo e aí você tem, sei lá, propaganda de shampoo, qualquer propaganda que é veiculada nesse horário em que está todo mundo assistindo, é caríssimo essa hora, né? O ticket que o pessoal chama, né? Essa hora aí é caríssimo. Então imagine a concessionária de energia deixar na chapada a Jaime Câmara, né, ou sei lá, uma JC Distribuição, uma empresa, uma Ambev da vida aí, né, em vez dela estar invasando, ela está com a produção parada. É lógico que ela tem grupo gerador para tancar tudo isso, mas está lá no contrato que a concessionária local tem que fornecer energia ininterrupta. Aí, em função disso, né, não só a gente olhar o universo micro, mas o universo macro, você tem que manter esse circuito energizado. Então, eu tenho que ter técnicas, né? A técnica ao contato, você entra em contato com a rede energizada, porém você está isolado com EPI, você está em um equipamento dedicado, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, envolve todo, né, regras, né, aí tem o método ao contato, tem o método à distância, você com as varas de manobra, com vários tipos de pegadores, tem o bastão garra, tem vários tipos de bastões, que eles necessariamente não têm garras, mas eles têm apêndices em que você faz a movimentação e consegue fazer a distância,
né? É longe da zona de risco e o circuito é energizado, mas você está o quê? Procedendo, né, com a manutenção. E o método é ao potencial, que você literalmente entra no potencial. A linha, ela tem um nível de energia tão alta que eu tenho que utilizar uma roupa, né? Ela é imbuída, né, com tratamento, tem o tratamento químico, ela tem, né, para você fazer essa roupa, ela transformar em uma gaiola de Faraday para o potencial elétrico, né, ele se manter do lado externo, né, da pessoa, né, a pessoa literalmente vira uma gaiola de Faraday e o campo magnético, o campo elétrico, né, ele fica pelo lado de fora. E o que mata não é a pessoa estar com potencial elétrico alto. O que mata é ter uma diferença de potencial, que a diferença de potencial vai criar o quê? Corrente elétrica. Aí sim, a corrente elétrica fluindo pelo corpo desse cidadão é que vai provocar o quê? O cidadão ele vai ser eletrocutado, ele vai ser queimado. Às vezes o cidadão ele morre, às vezes a causa não é o choque em si, mas a causa a consequência é a queda, outra consequência é a pessoa pegar fogo, a pessoa ser queimada viva. Então tem isso. Toda empresa tem esse documento com esses procedimentos e os cursos, né, básicos para você fazer isso. E todos os cursos, ó, eu tenho, tenho o do CEP aqui, 40 horas, ó, tem o para encarregado de turma aqui, ó, aqui, ó, eletricista que exerce a função de encarregado, experiência mínima de 2 anos. Aí, ó, segurança no trabalho, né, aplicada à atividade de limpeza de faixa. Você tem uma rede de distribuição aqui, você tem os cabos energizados numa disposição, você tem um raio de risco aqui, ó, e você, nesse caminho aqui, você precisa deixar desobstruído, né? Ainda mais se essa rede aqui for rural, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que desmatar esse retângulo aqui imaginário aqui no comprimento da linha de distribuição ou de transmissão aqui, ó. E tem esse mini curso aqui de 16 horas, a instrução formal para trabalhadores com atividades não relacionadas diretamente a instalações elétricas, né? Então, ele não trabalha diretamente, mas ele precisa saber dos riscos, porque aí ele pode pôr ele, né, em risco ou colocar um terceiro em risco. Então, tem todas, olha, a reciclagem aqui, ó, particularmente, esse é um documento antigo, né? Essa reciclagem é dedicada ao eletricista de distribuição, né? Então, existe esse passo a passo, que é a primeira tarefa, né? Que é da semana passada aqui, ó. Como que ele vai fazer? Como que ele vai colocar? Você vai colocar um passo a passo semelhante a esse daqui, ó. Vai instalar a chave fusível. Se retirar, você faz o contrário, né? Fica a dica aí. Vou até fechar aqui para não confundir. Então, um exemplo de procedimento é esse daqui, ó. Então, eu tenho vários procedimentos aí, e não diferente, eu tenho procedimentos para a linha viva. Esse aqui é um documento, ao decorrer aí do tempo aí, eles vão sendo atualizados, né? Esse daqui seria o POP, ou instrução técnica, para você fazer manutenção em linha viva, né? Esse é um documento aplicado nos cursos de linha viva aí, para as terceirizadas que trabalham é, em nome da Enel, né? Hoje, né, é outra empresa aqui. Então, ó, tem aqui, ó, no corpo dele aqui o que, né, as equipes, os tipos de equipe, ó, tem chefe de turma, eletricista, supervisor, o que eles fazem, e eu tenho que os procedimentos em si. Vamos ver a atividade 2, ok? Qual o procedimento que ela quer? Ó?
Ele precisa fazer uma manutenção preditiva, né? Ou seja, já prevendo, às vezes tem uma cruzeta, sei lá, tô chutando aqui. Às vezes é uma cruzeta polimérica e essa polimérica, ela tem, aproveitar esse documento aqui, ó. Gente enxergando ela de frente aqui, né? E ela de lado, ela tem ferragens e o polímero está envolto aqui. Às vezes ela recebeu um peso, né? Uma torção aqui elevada e faz de conta que isso aqui está em linha reta e ela o quê? Ela deformou. Se ela deformou, ela não está mais o quê? Apta para ser utilizada no sistema elétrico, na rede de distribuição. Então eu tenho que fazer a troca. Qual que é o procedimento que eu vou utilizar, né? Qual que é o passo a passo que eu vou utilizar para fazer isso? Na elaboração, busca atender, ó, de que forma a área deve ser preparada. Então, isso aqui é assim, é genérico. Então, a gente pode ir aqui nos procedimentos gerais iniciais aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó, procedimentos gerais iniciais aqui, ó, página 27. Ah, eu coloquei, foi na busca aqui do página, é aqui, ó, nesse outro. Então, ó, procedimentos gerais aqui, ó. A mesma historinha daquele outro, ó. O que que ele vai desenvolver, ó? Ir ao local do serviço e avaliar as condições físicas do poste, as estruturas. Lembra que eu meio que desenhei aqui, né? Ver se a cruzeta está em bom estado, ver o que que é que está em bom estado. É a cruzeta? É o para não ficar muito ao léu, né? Deixa eu, deixa eu pegar aqui uma norma aqui. Já vou deixar aberta a 06 e já vou deixar a 17. Ok, vou voltar lá para minha pasta. Então, eu preciso verificar, ó, se essa rede, né, aqui, ó, tá em bom estado. Deixa eu retirar aqui. Então, eu preciso verificar a integridade dessa rede aqui, ó. Deixa eu colocar 06 junta dessa aqui também, né? Eu tenho que ver, ó, ir ao local do serviço, avaliar as condições físicas do poste e as estruturas envolvidas, né? No caso, é uma rede compacta, eu vou ver se o braço L, geralmente, ó, as cruzetas, né? Ou seja, as subestruturas, ó, o braço L, geralmente eles dão defeito. Geralmente, assim, quer dizer, é difícil eles darem defeito. Eles são de metal. Já que deixa eu pegar aqui sei lá, uma N1 aqui, ó, ela pode dar defeito aqui, sei lá, a mão francesa plana, por algum motivo, ela arrebenta aqui, sei lá o que que aconteceu aqui, caiu um galho aqui da árvore, amassou, ela deformou, né? Então, as redes normais, né, as com cabo nu, essas aqui tem o cabo que o cabo protegido, elas têm mais defeito. Então, você vai avaliar a integridade. Que tipo de estrutura é? É uma rede compacta? É uma rede nua? Né? É uma N1? É uma CE1, CE2, CE3? Né? Então, ó, as condições de acesso, ó, árvores, né? Se tem, sei lá, se tem abelha, né? E aí você vai ter que utilizar o quê? Um EPI é,
dedicado, né, para esse risco. Aí, ó, recursos necessários. O que que eu vou precisar para fazer essa tarefa? Ó, quais que são os pontos importantes? Fazendo o planejamento para o serviço. Ó, já estou meio que, né, que entre aspas, respondendo, né, ó, tá vendo? Ó, de que forma deverá ser preparada, quais os equipamentos individuais e coletivos utilizados, planeje ajustes dos componentes elétricos, quais são os procedimentos que são necessários para a realização de manutenção preventiva em sistemas energizados, ou seja, esse é um procedimento genérico, né? Esse aqui, ó, procedimentos gerais iniciais, ou seja, qual é a tarefa que eu vou fazer? Eu vou fazer um procedimento de linha viva. É trocar, eu vou trocar uma cruzeta, eu vou trocar um isolador de pino, eu vou trocar o conjunto, o isolador, mais o pino aqui, não sei. Eu vou trocar, né, eu colocar um espaçador losangular, porque ele não tá. O braço antibalanço quebrou por algum motivo, ele é de plástico, né? Ele pode ocorrer isso, né? Então, você vai pensando, nesse planejamento, a verificar se o veículo e os equipamentos disponíveis estão em boas condições de uso, consultar mapas, guias, se necessário, eu vou ter em mãos o croquis de localização, ou seja, o projeto, né? O croquis que ele está falando é o projeto. Atualmente, o pessoal, eu falei isso na semana passada, utiliza o quê? Ó, celular, tablet, né? Muito antigamente, até mostrei para vocês na semana passada um formulário, né? Que é papel. Ó. Se houver dúvidas, consultar o COD, o Centro de Operação e Distribuição local, sobre o número do alimentador, a corrente que flui nele, né? A bitola dos condutores, classe de tensão, 3,8, tem um risco. 34, é o que é o 15, né? 34,5 kV, que é o 36,2, né, de projeto, aí o risco é maior, eu tenho que, além de colocar uma cobertura adequada para esse nível de tensão, alguns procedimentos eu já uso a vara de manobra. Eu vou fazer geralmente em rede de distribuição, eu uso o procedimento ao contato na 13.8, é bastante utilizado, eu visto o EPI, eu coloco coberturas nas estruturas e aí eu faço o procedimento. Depois, na 34, antes de eu entrar em contato, eu à distância com a vara de manobra, um gomo, né, eu vou e coloco. Tem as estruturas, né, que eles têm furos, eu vou mostrar do catálogo aí, eles têm furos que aí você consegue com a vara de manobra colocar uma cobertura à distância, né, uma cobertura flexível ou uma cobertura rígida. É, classe de tensão, existe um RA, um religador automático. Se ocorrer um problema, esse RA, ele vai o quê? Ele vai atuar. Então, vamos supor que estou fazendo um trabalho lá, eu vou mostrar até aqui um exemplo de acidente. Estou fazendo um trabalho nessa fase aqui, né? Aí, o que que eu faço? A primeira coisa, eu cubro. Normalmente não seria feito, né? Geralmente eu coloco uma cobertura de proteção aqui, eu coloco uma cobertura rígida também aqui na cruzeta, eu cubro o cabo com cobertura, às vezes rígida, às vezes flexível, que o pessoal chama de macarrão. Eu trabalho nessa primeira fase. Vamos supor que a rua está desse lado aqui, e eu vou parar o cesto aéreo aqui, ó, e aí eu vou iniciar o procedimento aqui. O cesto aéreo, ele é duplo, tem apenas um eletricista para eu fazer esse procedimento aqui. Então, ó, se tem o RA, se ocorrer, aí, por exemplo, ele está aqui, ele toca no cabo energizado que está bem aqui e toca bem aqui, ó, na base do pino que é metálico. Eu crio uma DDP de 7.960 volts em média com zero. A DDP, ou seja, o que que vai acontecer? Vai dar arco aqui, e vai ocorrer acidente. Se tiver um religador automático na rede,
A proteção, a chave fusível, ela atua. Vamos supor que tem uma chave fusível. Desculpa, gente. Vamos supor que tem uma chave fusível aqui para frente. Ela atua, mas o religador automático vai, pega outra via e energiza por esse ponto aqui. Vocês entenderam? Então, ó, caso de tensão, existência de RA, né, o religador automático, na proteção do circuito que ele vai trabalhar. Então, se na pior das hipóteses, eu precisar desligar, né, desenergizar esse circuito, o RA ele vai atrapalhar, ele vai o quê? Ligar novamente, e aí o eletricista vai ser o quê? Eletrocutado, vai continuar sendo eletrocutado aí. Dimensionar o pessoal para as tarefas em número e nível de treinamento adequado. É uma equipe pesada, sei lá, eu preciso de 7 pessoas, é uma equipe leve, 3 pessoas. Então, competência, quem que vai chupar essa manga? O supervisor, encarregado, os eletricistas. Geralmente o planejamento, que é o que precede aí o trabalho, né? Geralmente é o pessoal, como se diz, os cabeças aí, né? Os ponta de lança, que são os eletricistas que vão executar aqui o trabalho, eles participam também, porque eles têm que ter a ciência, né, do que vai ocorrer. Então, quais os riscos? Deixar de considerar pontos importantes. Tudo que eu faço aqui é o risco, de eu não lembrar, né? É o material incompleto ou inadequado. Ah, vou mexer numa rede de 34,5 kV e aí eu tenho um material lá só para baixa tensão. O que que adianta? Não vai adiantar nada. Aí, pessoal insuficiente, passarem despercebidas as condições físicas ou emocionais dos eletricistas, né? Comunicação deficiente das atribuições de cada um, na individual, aos eletricistas, sobre a execução do serviço. Como você controla? Do mesmo jeito, se você deixa de considerar pontos, tomar conhecimento de todo, do tipo da tarefa, o local, o roteiro, o que que você vai fazer, como que você vai acessar, o código do alimentador, tudo, né? Tá passando tudo. Então, basicamente, essa daqui é uma tarefa genérica, igual a essa daqui, ó, é quase que a mesma coisa. Ó, tem passo 1, passo 2 aqui, ó, testar e inspecionar as luvas. Existe um testador, que ele infla essas luvas para ver se ela tem o quê? Se tem furo. Você pode pegar a luva aqui, você enrola ela e aí você consegue também perceber se ela tem algum furo. Se tem um furo, por menor que ele seja, pode o quê? Fluir corrente elétrica por ele, e daí o cidadão, em vez de ele estar fazendo um trabalho ao contato, o contato quer dizer que eu estou entrando em contato com a rede energizada, porém a energia, que é o potencial, ela nem entra em contato comigo, nem como se diz, eu com ela, né? Nós não interagimos. Nós só entramos em contato que através do equipamento de proteção individual que está em mim e do coletivo que está na rede, que ele vai diminuir o raio de ação. O objetivo de eu colocar essa cobertura, né? Antes da cobertura, eu tenho um raio de risco. Põe vermelho aqui, ó. Antes da cobertura, eu tenho um raio de risco num tamanho tal. Após eu colocar essa cobertura, esse raio de risco ele vai diminuir, ele vai se limitar ao espaço interno aqui dessa cobertura que vai servir como um invólucro, protegendo, diminuindo o raio de risco para o eletricista poder chegar aqui e fazer o procedimento. E ele vai estar no cesto aéreo, né? Existe um treinamento, eu deixei aqui só para esse treinamento que você faz aqui, ó. Ó, esses são os tópicos, ó. Você vê o que que é uma cesta aérea. Tem vários tipos de cesta aérea. Tem cesta aérea que tem a proteção, ela fica aqui na alavanca, aqui no braço. A alavanca é aqui, ó. No braço aqui do caminhão, né, do cesto aéreo. ANR12, o anexo 12, ele fala dos procedimentos, né? Tem a cesta aérea, que esse caminhão aqui, ele foi projetado para isso, ele é adequado. Um exemplo aqui, ó,
Ele, como um caminhão de linha viva aqui, ele é especializado para elevar pessoas. Ele vai manter o eletricista o quê? Fora do potencial zero da Terra. Ele vai isolar esse eletricista. Caso, sei lá, na pior das hipóteses, ele pegue nesse cabo, vamos supor que não é um cabo protegido, é um cabo nu aqui, ele pegue nele sem a luva, aí em vez de ele estar o contato, ele vai estar o potencial. Ele vai ter a energização. Só que como o cesto aéreo ele vai estar isolado, às vezes ele fica isolado aqui bem na base, né? Às vezes ele tem um line, aqui os modelos mais antigos, esse line, ele é isolante. O próprio, dependendo do tipo de rede que você vai fazer manutenção, o próprio cesto, ele é isolado também. Então, você tem aqui, ó, existe controle no cesto, existe controle no chão. Hoje em dia, o pessoal nem utiliza essas alavancas no chão, eles ficam à distância fazendo os comandos. Você tem as alavancas de comando. Caso o operador do chão não consiga, né, por algum motivo, ele não possa operar, o de cima ele opera. Geralmente, o melhor é o de cima estar operando quando ele está fazendo o serviço, chegando ali próximo. Mas se o de cima aqui passar mal, quem está embaixo, né? Aí já vai ser a pessoa que está com o controle remoto vai poder fazer essa operação e de longe. Então, o linha viva de distribuição é fundamental ele utilizar esse veículo. Ele é especializado para levar pessoas. Existe um engenheiro aqui que foi baseado nesse treinamento, o Hélio Domingos, engenheiro mecânico aí, bastante conhecido. É, olha, ele foi o que criou o manual que foi baseado esse treinamento aqui, ó, o Manual de Orientação sobre o Anexo 12 da NR12. Ele explicita o que é um cesto aéreo, qual que é o papel dele, quando não dá para você utilizar um cesto aéreo, aí você vai utilizar um cesto acoplado, que você utiliza um guindalto e na ponteira que ela é intercambiada, né, que você pode utilizar um gancho para içar, ou seja, o cesto acoplado, o guindalto hidráulico, ele eleva cargas, ele pode ser utilizado para levar pessoas, a maioria das construtoras aí, das terceirizadas, tem um guindalto e dependendo do trabalho que ele faz, por exemplo, um trabalho de poda, ele pode utilizar esse guindalto com cesto acoplado para poder o quê? Dar acesso para o eletricista poder fazer a poda ali, utilizar a motosserra, né? Também é um outro curso, né? O anexo 5 da NR12 de máquinas e equipamentos, né? Você utilizar motosserra e similares aí, motopoda. Então, assim, é fundamental, né? Tem o sexto suspenso, que foi o primeiro, que na verdade ele é a primeira criação, ele foi uma adaptação, né? E até o próprio Hélio Domingos fala que foi uma adaptação grosseira. Depois a evolução do sexto suspenso, lembra lá do Pokémon, né? O Pikachu vira lá, sei lá, o Raichu, que é a segunda evolução. Então, a primeira é a mesma coisa. O primeiro, o Pikachu seria o sexto suspenso. O Raichu é o sexto acoplado. E já a terceira evolução, que eu não sei, parei de ver o desenho depois, é o quê? É o sexto aéreo. Então, é fundamental quando você faz o curso de eletricista de linha viva, hoje em dia é obrigatório, né? Antigamente era opcional. Você tem que fazer um treinamento, além do de eletricista de linha viva, você faz o treinamento, né, para operar o cesto aéreo. Então, assim, basicamente, a tarefa é vocês fazerem isso. Você criar, existe uma outro. Deixa eu só olhar aqui. Já foi feito, né? De repente, se você pega aqui a moto, esse desvia essa válvula, né? Eu não estou achando aqui.
Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o... São massas de válvula de alívio. Esse daqui, ó, é explicitando que é o trabalho ao potencial. Ele está isolado, é a linha viva de transmissão. Se eu for proteger a rede e me proteger, o campo eletromagnético, né, a indução eletromagnética é tão forte que fazer o trabalho ao contato já não é vantagem. Então, você faz o trabalho ao potencial. A roupa, ela serve como gaiola de Faraday. No caso aqui, para eles acessarem nessa atividade em si, eles estão utilizando helicóptero. Ó, tá vendo? Ele está indo pela linha, a faixa de servidão aqui, ó. Estão vendo a clareira aqui, ó? Tá toda, ó, capinada, ó, como se não houvesse amanhã aqui. Essa é a faixa de servidão. Eu tenho que ter a altura onde estão os cabos aqui, né? E essa altura entre o cabo e o chão, ela tem que ter uma altura mínima. Aí vamos supor, a vegetação aqui, ela vai crescendo naturalmente, ainda mais hoje em dia, né? Pelo menos aqui em Goiás, tem muitas chuvas, né? A vegetação, ela cresce rápido. Então, a terceirizada que ganha essa licitação, ela faz o que? O acero, né? Mais conhecido como a limpeza aqui dessa faixa, na quilometragem onde essa linha de transmissão, ela está, né? Aqui. Ó, eles vêm aqui, ó, ele entra ao potencial, ele utiliza essa vareta aqui de sacrifício para ele ficar no potencial da linha. Essa é uma linha, acho que é de 131, 500 kV, ó. 500 kV, então ele vai ficar ao potencial e também o helicóptero fica ao potencial. Ele entrou, ele já tem um potencial de 500, né, kilovolts. Aí por que que ele não está pegando fogo, professor? Porque ele está no potencial, ele não está com diferença de potencial, que aí ia dar corrente elétrica. Ah, professor, mas esse Hayden Winds aqui, ó, esse raio aqui, isso aqui é corrente elétrica, arco elétrico, plasma, né? Quarto estado da matéria é corrente elétrica. Não, concordo. Mas é porque essa distância, ele está no raio de risco aqui, está havendo indução eletromagnética entre, né, as partes metálicas do helicóptero, né, o banho metálico que tem a vestimenta dele, que faz a gaiola de Faraday aqui, ó. Nesse momento aqui, existe a pequena formação de um arco elétrico, ou seja, corrente, porque o potencial dele, antes de chegar na zona de risco, é zero. Quando ele se aproxima aqui, ele vai tornar-se, né, tornar-se-á, né, não vamos matar o português, de 500 volts. Nessa transição, por isso que ele utiliza essa vareta de sacrifício aqui, ó. Em média, a temperatura na superfície desse arco elétrico, vamos supor que ele tem a espessura dessa caneta aqui, na superfície é em média 1.000 graus Celsius, ou seja, pode sapecar uma pessoa facilmente. Aí imagine, você vai entrar no potencial lá com a mão e aí você queima a cabeça dos dedos, né? Você não queimou pela eletrocução, você queimou, né? Você não teve acidente pela eletrocução. Foi o quê? Foi o incêndio que aconteceu, né? Você torrou a mão ali. Então, provavelmente, se você não fizer uma raspagem, e na pior das hipóteses, se você não fizer a amputação, você pode morrer de choque séptico. Por isso que eles utilizam essa vareta aqui, e ela é bem fina de propósito, para o arco elétrico ele ficar, ó, bem fininho aqui, aí ele coloca ela, ó, ele sacrifica, coloca ela aqui, ó, entrou no potencial, agora ele instala o equipamento, o pessoal chama de bicicletinha, né? A bicicletinha aqui, ó. E aí, como se diz, né? É a bicicletinha, né? Pedalando na bicicletinha. Então, ó, ele vai aqui, ó. Fazendo, professor, mas eu não me engano, não, ele está em dois cabos, né? Então tá dando diferença de potencial. Essa arquitetura aqui, se eu fosse utilizar um cabo que suporte essa linha de 500 kV, esse cabo ele seria muito pesado. Aí o que que o pessoal faz, né?
O que um não dá conta, eu utilizo o quê? Dois cabos. Em vez de, sei lá, um de 240 milímetros, eu utilizo dois. Existe a configuração de 4 cabos também. Então, esses dois cabos aqui, eles estão, vamos supor que esse aqui é a fase A, o outro aqui é a fase B, e esse mais aqui para frente é a fase C. Então, eles são de fases diferentes. Apesar de ser dois cabos, esses dois aqui, eles estão no mesmo potencial elétrico, na mesma fase. Lembrando lá das aulas lá de eletricidade, né? Ela está sincronizada, né, em um tempo, a B está no outro aqui e a C também, né? Elas têm sincronizações diferentes aqui. Então, ele está fazendo trabalhar o potencial, ele está literalmente fazendo a manutenção, né, preditiva e verificando pontos. O pessoal utiliza também o drone, eles podem utilizar drone. Tem um drone especializado que você coloca ele aqui, você opera ele remotamente. Você ou aqui do, sei lá, do helicóptero ou de uma estação longe que você vai operando ele vai andando aqui na linha, né, como se fosse um carro de controle remoto aqui. Então esse é o método ao potencial. O nível de tensão ele é tão alto, o raio de risco ele é tão extenso que utilizar uma cobertura já não faz sentido, né, nesse caso aqui. Deixa eu Ó, já esse aqui, ó, é um trabalho ao contato. O pessoal está utilizando aí o alicate, o Ampac, porque ele, ó, tá vendo, ó, eles colocaram cobertura rígida, ou seja, ele está no cesto aéreo, o cesto aéreo está isolando ele do potencial zero da Terra, ele está utilizando equipamento de proteção individual, está utilizando a manga, está utilizando a manga isolante, está utilizando na classe de tensão para essa rede aqui, essa aqui é uma 13.8, está utilizando a luva de borracha na classe de tensão, a luva, essa luva de cobertura aqui, de raspa aqui, ó, com essa fivela para apertar aqui a luva de borracha, né? É, o ideal era ele estar usando balaclava, né? A touca ninja, que o pessoal chama, né? A balaclava aqui, né? Tanto para proteger ele do sol, quanto existe uma balaclava que ela tem o mesmo tratamento da roupa do pessoal que faz o trabalho ao potencial, né? Então, em alguns casos, além de utilizar a balaclava, utiliza um capacete com proteção facial, além dele estar utilizando óculos de segurança aqui. Então, ele está fazendo o quê? Ele tá fazendo o fechamento do jump aqui, né? Do bypass de uma rede aqui. Provavelmente, ó, um fim de linha aqui, ó, pelo desenho que é um fim de linha, ele está em 90 graus, estão em 90 graus. Um fim de linha está vindo nessa direção e o outro fim de linha está vindo na direção onde o eletricista está aqui, ó. E daí ele vai fechar aqui, ó, colocou você tem a sapata aqui, ó, aí, ó, conectou com unha aqui, ó. Deixar o vídeo rolando que é mais fácil. Ela é uma sapata metálica. Geralmente o pessoal faz isso com circuito desenergizado, é lógico, né? O eletricista de redes, né? O vulgo linha morta. Aqui ele está fazendo aqui ao contato aqui com circuito energizado. Provavelmente esse circuito, ele é um circuito crítico, ou seja, ele deve ser de uma região em que esse circuito aqui, ele energiza, sei lá, uma Jaime Câmara da vida, aí uma grande fábrica em que tem um contrato de demanda e a prioridade, até o pessoal, as terceirizadas que ganham essa licitação, eles ficam a postos só esperando algo de ruim acontecer
para eles poderem entrar em ação e deixar o mínimo de tempo possível o pessoal, né, sem energia ou, né, fazer a manutenção, né, com um circuito energizado para prevenir que não haja necessidade de desenergizar esse circuito aí. Ó, ele bate um pouco aqui com as costas aqui da chave. O ideal é não fazer isso. Ele poderia simplesmente fechar aqui esse conector cunha, né? Ele tem essa armadura externa aqui, agora vocês estão vendo aqui. Tem uma sapata interna, por isso que ele bateu ela aqui com as costas do alicate bomba d'água aqui, ó. Ele poderia já vir aqui com a proteção de plástico aqui e fazer o fechamento aqui. Porque isso aqui é uma rede protegida, tá vendo? Aqui ficou exposto. Uma rede protegida, ela não pode ficar exposta, porque senão ela não é mais uma rede protegida, ela é uma rede nua. E lembra lá dos desenhos aí que a gente viu em aulas anteriores, né? A rede nua, ela tem um raio de risco maior. Quando ela é protegida, esse raio de risco diminui. Em média, né, ó, aqui entre as fases, você tem o quê? Uma distância, né, de 40 centímetros. Já numa rede nua de distribuição, né, essa daqui é a mesma rede né, que eles estão mexendo aqui. Já, ó, a distância aqui, ó, 70 centímetros da fase do meio para mais próxima do meio, e 1,40, né, da mais longe para do meio aqui. Então, se você expor pontos aqui da rede protegida, o campo eletromagnético ele vai aumentar aqui nesse ponto. Então, você tem que proteger aqui, ó. Ele vai fazer o fechamento dela aqui. Vamos supor, ele poderia só fechar aqui, bater com as costas da chave e ir embora. Tchau, obrigado. Né? Na hora do horário aí de ponta, né, de pico, o que ia acontecer? Existe na teoria, né, elétrica aqui, por exemplo, ó, a corrente elétrica, o alternado, né, eu tenho tensão e eu vou ter corrente elétrica. Confere? Então, essa corrente elétrica, ela é oscilante. Ora ela vai no sentido do eletricista, ora ela vai no outro sentido, né? E o campo eletromagnético do mesmo jeito. Ora ele fica no norte, né? Ora ele fica no sul. E existe uma regra aí que eu tenho o vetor corrente elétrica indo numa direção, eu vou ter o vetor campo magnético, ou densidade de campo magnético, indo em outra direção aqui. Geralmente eles chamam de ou regra da mão direita espalmada, ou, né, aqui a mão esquerda aqui, né, como se fosse um revólver aqui. Então, o melhor é a espalmada, né, que o dedão, ele simboliza a corrente elétrica, o campo magnético, a densidade de campo magnético são as mãos aqui, né, e dependendo do vetor, da direção do vetor corrente elétrica, vai haver a formação de uma força, porque esse é o princípio esse é o princípio de funcionamento de máquinas elétricas rotativas, tanto em modo motor quanto em modo gerador, né? Principalmente no modo motor aí, né? Então vai haver a formação de uma força mesmo, de um vetor força, né? Que é capaz o quê? De deslocar massa. E o que acontece? Quando esse jump aqui, né, ainda mais no horário de pico, que eu tenho grande demanda, vai, consequentemente, aumentar o quê? A corrente elétrica, essa oscilação, ora ela manda o vetor corrente elétrica para um lado, ora ela manda o vetor corrente elétrica para o outro. E vai haver a formação também de uma força, geralmente, se eu não me engano, se não fala a memória, aí quando ela está nessa direção, ela fica para baixo, quando ela está na outra direção, ela fica para cima. Então, vai haver o que o pessoal chama de vibração, né? Existe a vibração mecânica, obviamente, né? Que você tem os carros aqui em volta, né? É, todo os objetos aqui, você tem o vento, né? Que faz que ele mexe aqui as árvores, ele faz vibrar, né?
as outras estruturas, e existe também a vibração elétrica, e ela aumenta, geralmente, ela provoca uma força que o cabo, ele literalmente, ele balança também pela ação do vento, mas também pela ação dessa vetor força que é formado aqui, né? Alguns, né, os primeiros teóricos diziam que essa força equilibrava. Mas a questão não é essa força equilibrar, porque é tensão e corrente alternada, né? Hora 60 Hz, né? Hora vai para um lado, hora vai para o outro. A questão não é o cabo simplesmente ele ir só numa direção para cima ou só numa direção para baixo. Ele fica o quê? Oscilando, ele fica vibrando. Ele vibra por oscilações mecânicas e ele vibra por oscilações elétricas é, é, geradas por esse vetor, né? O vetor campo magnético e o vetor corrente elétrica. Então, e ainda mais no horário de pico, que eu tenho grande demanda e grande fluxo de corrente aqui, se eu não fechar com uma tração correta aqui, a sapata do conector cunha e essa carcaça, o que vai acontecer? Ele vai abrir o que o pessoal chama a língua de fogo vai comer, né? Então ele tem que utilizar o alicate tipo Ampac, e nada mais é que um martelo com uma carga aí de, sei lá, dependendo aí do tipo da carga, né, uma 22. É lógico, sem o projétil, né? Você tem só a pólvora aqui, o pessoal arma aqui, tem vários modelos. Tem um modelo que você usa um martelo de borracha, né? Na hora que você aperta aqui, ó, entre essa parte aqui, ó, ele segura a parte aqui em cima da cunha, dessa carcaça aqui do conector cunha, e aí ele força, tem a carcaça aqui, e tem a sapata, né? Ele vai forçar aqui para os cabos, né? O lado do cabo que está desse lado e desse outro, eles ficarem presos o quê? Mecanicamente, né? Pela força aqui. Se eu só bater a chave aqui, essa vibração mecânica, a vibração elétrica, ainda mais, né? No horário aí de pico, ele vai se potencializar e o circuito ele abre. Então aí ele coloca a carga aqui, aí tem um modelo que depois que você arma aqui, você vem com martelo de borracha e bate aqui, ó, na bunda aqui, ó, do alicate, o tipo Ampac, né? Você bate aqui e aí ele exerce uma força bem grande fazendo esse fechamento aqui, ó. Ele vem aqui, você quase não escuta o barulho, o barulho do vídeo aí é só tipo um assoprar, assim, bem abafado aqui, ó. Aí. Ó, ele fecha. Aí, esse modelo, ele não precisa bater com martelo de borracha aqui, não. Ele fecha aqui, aperta, e aí ele exerce a pressão para fechar o conector tipo cunha aqui, ó. Aí você pensa, ah, não, foi uma pressãozinha besta, né? Mas aí tem lá, é porque eu não me lembro de cabeça aqui, tem no catálogo mostrando, né? Cada carga ela é adequada para cada tipo de cabo. E aí depois eu até pedi para um pessoal aí, com esse pessoal aí da empresa, Negoato, e aí eles vão fornecer o material de treinamento, né? Eu pedi se eles pudessem compartilhar, né, conosco para ajudar, né, nas aulas de vocês aí, né? Então, eles vão fornecer projetos de distribuição, de transmissão, fornecer vídeos, né, dos procedimentos, que todos esses procedimentos aqui, ó, esse colega dele, no caso, ele não está gravando à toa, não, ele está gravando porque tudo é documentado, né, lá na ordem de serviço digital, né? Que ela é um formulário, basicamente. Ele fechou, a gravação parou aqui, né? Mas o vídeo era maior aqui, ele ainda ia colocar a proteção em volta aqui. Deixa eu ver o que mais que dá para. Tem que mostrar um método à distância, né? Olha, aqui um exemplo do que não se deve fazer.
ó, esses aqui eles estavam, né, obviamente gravando, né, como procedimento para a concessionária, mas eles tiveram a coragem, né, de retirar as proteções. É um método o quê? Ao contato. E eles retiraram as proteções, né, dele aqui no caso, e não virou, não continuou sendo um método ao contato, é um método que tornou-se um método ao potencial. Em rede de distribuição, você não usa método ao potencial, você utiliza o método ao contato. Então, ele vai aqui, ó, no decorrer do vídeo, ó, não faça isso, gente. Aí, retirou a luva de cobertura. Do vídeo original, ele fala o nome, ele, né, o nome da empresa e tal, óbvio que, né, depois ele foi aqui, até o rosto, vocês estão vendo aqui que o rosto dele não aparece mais. Ó, a loucura, ó, o que que ele fez aqui? Não mostra, né, porque tá a integridade dele foi protegida aí, né? Então, ó, ele pega no cabo aqui lembra, 7.965 volts e morde o cabo aqui. Ele não pode fazer isso. Isso não. Ele entrou ao potencial, sendo que o trabalho dele é fazer um procedimento ao contato. E, além disso, ele morde um cabo energizado com 7.000, né, quase 8.000 volts, né? Então, não se faz isso. Obviamente, né, deu justa causa isso aqui. Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, né? Acontece vários acidentes. Esse acidente eu peguei aqui, ó, no YouTube. O pessoal está fazendo um procedimento de linha viva aqui, ó, 2 cesto aéreo. O procedimento aqui, basicamente, eles usam uma cruzeta auxiliar. Vocês estão vendo que ela é totalmente isolada aqui. O que que é essa cruzeta auxiliar? Você pode, para esse tipo de rede, você pode utilizar uma cruzeta, né, de madeira, caso você não tenha essa auxiliar, né, por algum motivo, ou você utiliza essa daqui. Geralmente nos catálogos aí do fabricante é necessário você utilizar esse tipo de cruzeta aqui, ó. Você tem aqui, ó, deixa eu ver se esse da Tecmarx. E você tem um portfólio aqui, ó, de tudo. Olha, ó, bastão de manobra. Olha, ó, bastão de tração em espiral. Lembra que eu falei? Alguns, ele é tipo garra, né? Que aí você pega lá no GLV e faz o giro do, do parafuso olhar, né? Lá do GLV, à distância. Outros ele tem, aqui, ó, igual esse aqui, ó, tração com espiral. Ele é como se fosse um dedo, né? Um dedo isolado, mas você está utilizando a distância para você retirar laço pré-formado, vara de manobra seccional. Você pode tirar todas as seções dela, utilizar só uma parte. Olha o que que eles estão utilizando aqui, ó, esse trapézio, e o pessoal chama de cela para cruzeta. Aí tem ele o modelo para poste duplo T, tem ele esse modelo aqui que ele parece um copo. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tá, pelo menos esse catálogo não mostra. Ó as bolsas aqui para você levar o material isolante. Você não pode literalmente deixar ele no chão, sujeira. Se você suja esse material, você tem que limpar ele, lavar, tirar um dia lá, lavar com sabão neutro, deixar secar ao sol para você poder utilizar ele novamente. Se as mantas de proteção aqui, ó, Pessoal, boa noite. Então, aí eu tava. tanto essa aqui que ele está utilizando, ó, quanto essas estão colocadas aqui no poste, elas têm que estar limpas, extremamente limpas. Se ela tiver toda suja de terra, ela não tá boa para ser utilizada. Dependendo do estado, tem até que mandar para o laboratório, né? Um dos laboratórios é o da Tecmarx aí,
que faz o quê? Faz a aferição, vê se o grau de isolação foi comprometido. Ok, esse colar eles estão utilizando aqui, ó, para montar todos essas ferramentas, esse dispositivo para a cinta de cruzeta aqui, dependendo, ó, num poste duplo T, você pode usar a própria cinta que segura aqui a mão francesa plana para segurar aqui a cruzeta auxiliar. Então, existem vários tipos de. Esse daqui, ó, essa presilha de elevação, para você coloca ela aqui em cima para você deixar o cabo, né? O cabo sobre essa presilha. Aí você troca o quê? Troca a cruzeta, você troca, sei lá, o isolador de pino aqui, faz a troca dele, coloca um novo. Aí é lógico, o cabo vai estar protegido, né? Aí você vem em volta, tira da presilha de elevação que está na auxiliar, coloca o cabo novamente em cima do isolador de pino, passa o pré-formado nele e depois retira o quê? Retira as proteções. Então, o pessoal aqui está procedendo, né? Esse é um procedimento, não é o procedimento geral, né? Que é o que está sendo pedido na tarefa. É um procedimento específico aqui, ó. Só tem que estar prestando atenção. Tá certo que ele está aqui conversando e tal. Aí, ó. O áudio aqui tá tão alto que eu me assustei. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu colocar em tela cheia aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que provavelmente aconteceu, né? Eu não sei o que que eles. Se eles estavam instalando isso daqui, o cruzeta auxiliar, provavelmente, né, o isolador de pino, às vezes até a própria cruzeta anterior que estava aqui estava com problema. E o que que pode ter ocorrido? A fase do meio, a mão francesa plana, esse parafuso que fica aqui embaixo, ele vai diretamente aqui na cinta do poste. Então, às vezes, ele deu passagem do cabo, né? Por exemplo, tem gente que pega o isolador de pino, ele fica aqui, né? Você tem o pino, você coloca aqui na cruzeta, aí às vezes tá difícil você retirar, o cara vem e bate com o martelo aqui. Você não pode fazer isso. Você bate aqui com o martelo, o que que acontece? A parte metálica interna, ele tem, acho que é chumbo aqui, por exemplo, aqui em volta aqui, que é mais mole, né? E aí ele faz uma rosca, essa rosca conecta com a rosca do isolador, ou polimérico, ou então do cerâmico ou de vidro temperado, e ele faz o fechamento. Se você bate o martelo aqui, mesmo sendo um martelo de borracha, ele ele bate aqui de cerâmica ou de vidro temperado e racha. Aí o que que acontece? O cabo de energia que está aqui em cima dá passagem do cabo pela fissura que ocorreu, né? Do cabo para o pino, e aí o que fica na fase do meio, a parte de baixo aqui da cruzeta, ele está muito próximo com a mão francesa plana, que a mão francesa plana está passando aqui de baixo. Aqui, ó, tá vendo a cruzeta aqui? A mão francesa plana, ó. Ela passa aqui por trás, aqui, ó, e paralelo a esse parafuso. Então, ocorreu o quê? Provavelmente ocorreu a indução de energia aqui, ó, a indução. Ela, aí o que que aconteceu? Deu DDP, né? Deu diferença de potencial entre o cabo energizado e tudo que não é energizado na estrutura, o pessoal geralmente chama de terra. A parte terra, né, o aterramento é a parte morta e a parte viva são as fases, né? E tem a fase A, fase B, fase C. E lembrando que você fazer o procedimento, você tem que fazer uma fase por vez, nunca fazer duas fases. Ou você trabalhar, imagina, você está trabalhando na fase, né, mais próxima da do meio, aí em vez de você estar do lado de fora do cabo,
você está do lado de dentro aqui, entre a fase que você está trabalhando e a fase mais próxima do meio. Você está de costas para ela. O que que vai acontecer? Você pega no cabo aqui da DDP entre você e a outra fase, né? Aí sim, né, em vez de 7.900 volts, aí vai ser 13,8. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. É, essa é a orientação, né, para vocês poderem fazer. É um procedimento genérico, pessoal. Eu vou ver se eu acho aqui rapidão, antes da gente fechar aqui. Catálogo. Não. Na verdade, esse documento aqui, né, esse e outros de qualquer concessionária, ele foi baseado num documento clássico aí da Hotline. E o da Hotline, além de ter, né, é isso que inspirou o POP virar instrução técnica, que o POP, ele literalmente, ele é apenas descritivo. E a instrução técnica, além da descrição, que ela é necessária, né, não só para o treinamento, mas para a auditoria, você tem o quê? As fotos mostrando, né, o que que deve fazer, o que não deve fazer, que ela é mais orientativa, né, fazendo alusão àquele pop que eu mostrei lá da CPFL, que ele é totalmente o que fotográfico, né? Você mostra a situação e aí você vendo a situação por meio de fotos, você consegue o que entender aquele procedimento, né? Uma troca de isolador, seja ele para a linha viva, seja ele, né, adequado para a rede morta aí. Não tô achando, deixa eu ver, catálogo, Terex, que é eu não, esse aqui é para redes desenergizadas, né, esse aqui, ó, trabalhos em redes desenergizadas. Quando ele fala primeiro nível energizado, quer dizer que é a baixa tensão. E esse daqui é o clássico para redes energizadas da Enel, né? Então você tem as instruções, né? Ó, nesse daqui ele já é o documento com a nova cara, né? Com a cara de instrução técnica. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Olha, ó, tem a foto fazendo alusão, né? O que que é área de risco, o que que é área controlada. Olha, aí, mostrando, ó, configurações de rede de distribuição para trabalhos no segundo nível, né? Tá vendo? Ó, você tem a baixa tensão, mas esse segundo nível, lembra que eu falei? Geralmente, e principalmente em rede nua, você tem isso aqui em saída de subestação. Já o de rede compacta, é normal você ver aí em qualquer rua aí que você tem uma rede desse tipo. Mas para redes nuas, o mais usual é você ter esse segundo nível lá e próximo à subestação. Então, vocês estão vendo? Além da descrição óbvia que tem num POP, numa instrução técnica, você tem os desenhos aqui, os diagramas, mostrando como que você vai fazer, ó, tipo de estrutura, né, a forma ilustrativa aqui, ó. Ó, o outro segundo nível aqui, ó, você tem uma rede monofásica aqui, ó, de média tensão, uma 13,8, né? E você tem um segundo nível que é a rede de baixa tensão. Linha viva, basicamente, ele é motivado para você fazer manutenção, né, e manobras e o que tiver de ser feito. Não é manutenção, basicamente. Manobra, não. Se você fizer uma manobra, aí você vai acabar desenergizando o circuito, né? Então, eu estava falando besteira. Então, esse segundo nível aqui, no caso, ele é motivado, né? O trabalho é aqui, ó, no primeiro nível. O segundo nível, quando eu tenho média tensão e eu tenho baixa tensão, ele também é protegido, mas você não faz manutenção nele. Por exemplo, o eletricista de rede mortas, ele liga um cliente novo, ele coloca, não tem aqueles estribos, né, que o pessoal conecta aqui, né?
Lembra que eles põem um conector aqui, aí vai ligando o cliente, né? Coloca o estribo, aí, dependendo do tipo de estrutura, né? O estribo o pessoal coloca quando é rede multiplex, né? Então, já se for uma rede dessa daqui convencional, né? A nua, o que que o pessoal faz? Eles colocam um conector tipo cunha, já que, vamos supor que o ramal aéreo está aqui, né? E está indo para a residência aqui, né? De um cliente. E aí o conector cunha vai ficar aqui direto na rede. E aí, geralmente, ele vai por cabo multiplexado por cliente, né? Aí pega do neutro aqui, ó, pega da fase A, fase B e fase C, junta num cabo multiplexado. Aqui vai ser multiplexado e aqui uma rede nua. Então, esse segundo nível aqui, aí, por exemplo, o eletricista de rede morta, ele vai ligar esse novo cliente, ele não vai seccionar, secciona de um lado, secciona do outro, né, faz a regra lá, o dicas, ele não vai fazer isso. Ele não desenergiza o secundário. O secundário energizado, ele pega e faz as conexões, ele simplesmente protege a baixa tensão e faz a ligação desse cliente, ou seja, ele não faz as 5 regras de ouro para esse caso específico aqui. Para o restante, ele faz as 5 regras de ouro aqui. Então, esse segundo nível, ele explica tanto para baixa tensão quanto para em caso que você tem média tensão uma em cima da outra, principalmente se o cabo for nu. Então, pessoal, é isso. Eu estou aguardando aqui, né, vocês postarem as 2 tarefas aqui, né? Na semana passada a gente falou dessa primeira aqui. Hoje foi para, né, um procedimento geral. Para a primeira é um geral para redes mortas e a outra é para um procedimento geral para redes vivas. Então, eu vou ficar aguardando aqui. Essa é a última OC de vocês. Ainda eu vou ver lá o andamento. Se geralmente a gente libera, vai dar uma extensão de prazo, já que vocês foram prejudicados aí, né, no questão, vocês ainda estão fazendo procedimentos, né, da UC anterior e vocês já estavam fazendo a teoria de projetos de sistema elétrico de potência, né? Ou seja, agora que vocês estão fazendo os procedimentos práticos de projeto e a gente está o quê? Está terminando a manutenção. Então, faltam essas 2 UCs aí e eu fico aguardando vocês para eu poder fazer a correção da mesma. E fiquem com Deus, pessoal. Parar aqui de compartilhar. Agora eu vou parar a gravação e o quanto antes eu vou pedir para postarem essa web aula de hoje, tá?